Hey guys, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Assim, eu só passei aqui no início do vídeo que é para vos cumprimentar e também vos dizer que esta videoaula é uma videoaula focada mais naquele público iniciante, naquelas pessoas que não sabem muito sobre os processos que nós fazemos para poder determinar os pontos de interseção entre uma reta e os nossos cones. Nesta videoaula eu vou falar de coisas fundamentais, tipo coisas mais detalhadas que é para as pessoas iniciantes mesmo. Então, se tu já tiveres um pouquinho mais de experiência, fica à vontade para adiantar e buscar aquilo que é realmente a tua dúvida. Mas eu deixo claro desde já que o fato de tu saltares o vídeo pode até atrapalhar, porque se calhar vão ter coisas lá na frente que para tu entenderes vais precisar de saber uma coisa que eu falei lá atrás. Essa videoaula é uma videoaula que eu gravei para os alunos que fazem parte da nossa explicação, seja presencial ou online, fazendo parte da nossa sala de estudos, e tem certas coisas que se calhar eu posso falar ou mencionar certas matérias que já estudamos e que tu ainda não viste. E não tem nenhum problema, é só tu continuar e se calhar um dia tu podes fazer parte da nossa sala online e vais ter a chance de poder ver essas outras matérias que são mencionadas nesses nossos vídeos. Então eu espero que tu gostes desse vídeo e se tu gostares, deixa um like bem pesado, compartilha com os teus colegas, se inscreve no canal do YouTube. E se tu fores esperto o suficiente e quereres realmente que eu continue a postar mais vídeos que vão te deixar preparados para os exames ou para as provas de DGD, tu vais seguir essas dicas e vais deixar o like, se inscrever e compartilhar com os teus colegas. Então, aproveita a videoaula. Fui! Falando agora do nosso assunto. Como dá para ver, nós temos aqui, bem na nossa frente, um cone assente num plano de nível e interceptado por uma reta D, que por acaso é uma reta oblíqua. Eu já comecei a falar e nem sequer cheguei de falar sobre o que nós vamos tratar nesta videoaula. Mas pelo título do vídeo, já é meio que autoexplicativo. É assim, nós vamos falar da matéria sobre interseção de retas em sólidos. Eu espero que essa videoaula seja bem fluida, como eu tenho dito nos últimos vídeos. Vamos lidar como se estivéssemos a conversar, porque quando eu vou tentar gravar como se fosse dar uma aula, tipo ficar sério assim, eu acabo não conseguindo. Então, vou tratar esta videoaula do mesmo jeito. É assim, o princípio para representar os pontos de entrada e saída, ou seja, os pontos de interseção entre uma reta e um cone, são os mesmos princípios que nós utilizamos para representar os pontos de interseção entre uma reta e um prisma, ou uma pirâmide. Como nós já vimos no passado, para representar os pontos de interseção entre uma reta e uma pirâmide, nós basicamente fazemos a reta pertencer a um plano, ou seja, fazemos uma das projeções da nossa reta se transformar em um plano e depois efetuamos a secção que esse plano produz sobre o nosso sólido. Entre a secção produzida sobre o sólido por esse plano que nós consideramos e a nossa reta dada, é exatamente onde nós temos os nossos pontos de entrada e saída. O mesmo raciocínio nós vamos seguir para resolver este tipo de exercício. Só que vai ter uma alteração pequena, só que tu nem vais perceber o impacto e depois de assistir essa videoaula umas 3.450 vezes e pegares os passos, tu vais perceber que é uma coisa muito simples. E sim, se assistires 3.450 vezes, vai ser inadmissível tu ainda teres dificuldades em relação a essa matéria. Porque o que nós vamos ver nesta videoaula é exatamente o que tu vais aplicar em praticamente todos os exercícios que têm a ver com essas situações. Tá bem, eu disse que o processo é o mesmo. Ou seja, para representar os pontos de interseção, nós passamos pela secção. Só que, se tratando de um cone, pela sua anatomia, pela sua forma de ser, as figuras que nós vamos ter da secção, caso nós transformemos qualquer uma dessas projeções em plano secante, dependendo do plano, pode ser a rigor ou não a rigor. Repara, se nós transformarmos esta projeção frontal da nossa reta em um plano secante, a nossa figura resultante da secção será uma elipse, ou seja, os nossos pontos de entrada seriam este e este. Só que ao fazer essa elipse, nós não teríamos uma figura a rigor, porque
tu terias aqui os pontos da secção e tu ias unir com a tua mão. Uma pessoa podia ter uma elipse pequena, outra podia ter uma maior e outra podia ter uma elipse bem estranha. Ou seja, a figura que nós vamos ter não será a rigor. Então nós não podemos confiar nesse método, porque se a minha elipse passa daqui, os meus pontos serão esses. Se a do meu colega passar daqui, os pontos dele serão estes. Então nós não podemos ter esse tipo de situação. É por isso que nós dependemos muito da posição das retas em relação aos nossos sólidos para poder aplicar de forma direta, tal como nós aplicamos lá nas pirâmides e nos prismas. Mas como eu disse, o processo é o mesmo. Todos os exercícios passam pela secção. Só que o que muda é a forma como nós fazemos esta nossa reta pertencer a um plano que depois o mesmo plano secciona o nosso sólido. Só para confirmar que nós realmente utilizamos o método de secção, deixa eu te mostrar uma coisa bem interessante. Como dá para ver, nós temos aqui um cone que foi interceptado por uma reta R e temos aqui os seus pontos de entrada e saída. Se for já reparar, para nós conseguirmos esses pontos de entrada e saída, nós fizemos a nossa reta R pertencer a esse nosso plano π. Depois, nós pegamos esse plano π e efetuamos a secção que ele produz sobre o nosso cone. Nesse caso, tivemos esta circunferência como a figura resultante da secção. E, para terminar, nós buscamos a interseção da nossa reta dada com a figura da nossa secção. Nesses pontos de interseção, nós encontramos os nossos pontos de entrada e saída. O mesmo princípio que nós já vimos lá no passado. Sempre que nós seccionarmos o nosso sólido por um plano que contém a nossa reta, da interseção da nossa reta com a figura resultante da secção, nós vamos ter os nossos pontos de entrada e saída. Só que os exemplos não param por aí. Eu tenho mais um exemplo e bem interessante para poder compartilhar contigo. Nós temos aqui mais um caso interessante, onde mais uma vez nós podemos ver que os nossos pontos de entrada e saída surgiram da interseção entre a nossa reta dada e a secção produzida por um plano que contém essa nossa reta dada. Só que desses dois casos eu não posso deixar de comentar uma coisa bem interessante. Repara o seguinte, sempre que nós tivermos um plano paralelo à nossa base, a figura resultante da secção será uma circunferência perfeita. Ou seja, todo mundo que seccionar o sólido através desse plano paralelo à base, que por acaso contém a nossa reta dada, vai ter como figura resultante da secção a mesma circunferência com o mesmo raio. É uma secção a rigor, ou seja, nós podemos confiar em uma das projeções, caso uma delas seja paralela em relação à base para transformar em um plano e efetuar a secção. Mas eu entro em detalhes mais no futuro. Só comentei que era para compartilhar contigo que em alguns casos nós não vamos utilizar o método que nós vamos aprender nesta videoaula. Outro caso onde nós podemos ter como figura resultante da secção uma figura a rigor é quando o nosso plano secante passa exatamente pelo vértice do nosso sólido e corta 2 pontos na base. Quando isso acontece, a figura resultante da nossa secção é um triângulo. E na interseção entre esse triângulo da secção e a nossa reta dada é exatamente onde nós temos os nossos pontos de entrada e saída. Todo mundo que conseguir fazer com que esta nossa reta pertença a um plano que ao seccionar o sólido passe pelo vértice e produza como figura resultante da secção um triângulo, vai ter exatamente os pontos de entrada e saída localizados no mesmo sítio. E é exatamente este caso que nós vamos aprender nesta videoaula. Nós vamos fazer com que a nossa reta lá do nosso exercício pertença a um plano que, ao seccionar o sólido, passe pelo nosso vértice. Por consequência, a secção que nós vamos ter será triangular e onde nós encontrarmos a nossa reta dada a interceptar essa secção triangular é exatamente onde vamos ter os nossos pontos de entrada e saída.
Eu realmente espero que tu tenhas percebido tudo o que eu falei até aqui. Se não percebeste, volta ao vídeo e veja até perceberes, porque o que eu acabei de falar é a alma de todos esses exercícios. Então vamos lá continuar. Como é que nós fazemos todo aquele processo de fazer esta nossa reta pertencer a um plano que ao seccionar o nosso sólido passe pelo nosso vértice? Como é que nós vamos fazer tudo isso? É bem simples. A primeira coisa que tu tens de ter em mente é a clareza do porquê tu estás a utilizar esse método que nós vamos ver aqui nesta videoaula. E neste caso, nós vamos utilizar esse método porque nenhuma das nossas projeções, em particular a projeção frontal, é paralela à nossa base e nem sequer passa pelo nosso vértice. Se uma das projeções passasse pelo nosso vértice, nós podíamos transformar esta projeção da nossa reta em um plano secante. E esse plano secante ia deixar um ponto aqui e 2 pontos aqui na base. Então, na projeção horizontal, teríamos um ponto aqui e 2 pontos na base. Como dá para ver, a nossa secção seria triangular. Então, nesse caso, nós não precisaríamos utilizar esse método que nós vamos utilizar aqui nesta videoaula. E também, se uma das projeções passasse pelo nosso vértice, nós também não precisaríamos utilizar esse método que nós vamos aprender nesta videoaula, porque nós teríamos estes 2 pontos, incluindo o ponto que o plano deixa ao passar do vértice, claramente considerando que nós vamos transformar esta projeção em um plano secante, e teríamos um ponto aqui e o terceiro ponto seria o nosso vértice. A nossa secção seria este triângulo aqui. Então, os nossos pontos de entrada e saída estariam exatamente onde a nossa reta dada interseta esse nosso triângulo da secção. Só que, como dá para ver, nenhuma das nossas projeções respeita essas condições que nós queremos para que nós tenhamos essa facilidade, esse processo imediato de encontrar os nossos pontos de entrada e saída. Então, sabendo disso, a nossa única solução é aplicar o que nós vamos aprender agora. O que nós vamos fazer agora é com que a nossa reta dada pertença a um plano que passe exatamente pelo nosso vértice. Fazendo isso, nós vamos ter como figura resultante da secção um triângulo, pois sempre que o nosso plano passa pelo nosso vértice, a figura resultante da secção é triangular. E para isso, nós vamos fazer através de 2 retas concorrentes. 2 retas concorrentes são 2 retas, vamos lá, uma reta R e uma reta S, que se interceptam em um único ponto. Este ponto de interseção das 2 retas nós chamamos de ponto de concorrência. Nesse caso, é o nosso ponto P. Em DGD, para que 2 retas sejam concorrentes, elas têm de passar pelo mesmo ponto nas 2 projeções. Ou seja, nós temos aqui um ponto P, afastamento, e P, cota. Para que nós tenhamos 2 retas concorrentes, nós temos de ter a reta R, cota, a passar exatamente pelo ponto P, cota. E a projeção horizontal da reta R, nesse caso o R, afastamento, também tem de passar pelo P, afastamento. A nossa reta S, que é a nossa reta concorrente, também tem de passar pelo afastamento do nosso ponto P. E a projeção frontal, nesse caso o S cota, claramente também vai ter de passar pelo nosso ponto P. Se as retas respeitam essa condição de nas duas projeções passarem pelo ponto de concorrência, nós podemos afirmar com certeza que essas 2 retas são concorrentes. Ok, eu creio que já deu para perceber um pouco sobre esse tal negócio de retas concorrentes. Então, Madalene, tu já falaste muita coisa, mas na prática, como é que ficariam os processos que nós vamos fazer para determinar os pontos de entrada e saída desta nossa reta neste nosso sólido? É simples. Como eu disse, nós vamos determinar um plano através de 2 retas concorrentes. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse raciocínio de criar um plano. É mais prático eu te dizer o passo a passo e tu conseguires determinar os pontos de entrada e saída, saltando ou não dando muito foco à ideia de criar um plano. Eu só comentei que nós vamos criar um plano que era para tu teres uma noção no teu background
de que esses pontos tu só vais encontrar porque um certo plano invisível que criou uma certa secção fingida conseguiu me dar os pontos de entrada e saída. Na prática, para determinarmos os pontos de entrada e saída desta reta sobre esse sólido, nós primeiro vamos criar as nossas retas concorrentes. Esta reta que o enunciado já nos deu, nós vamos chamar de reta dada. A outra reta, que é a reta que nós vamos criar agora, nós vamos chamar de reta concorrente. Como dá para ver, nós já temos a nossa reta dada, só nos falta a nossa reta concorrente. Como nós muito bem dissemos, para que duas retas sejam concorrentes, elas têm de ter um ponto de concorrência. Então, é exatamente aí onde nós vamos começar todos os nossos processos. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso ponto de concorrência, que é onde as duas retas vão se cruzar. E para fazer isso, tu pode escolher um ponto aleatório em qualquer uma das projeções da nossa reta. E já agora, nós vamos trabalhar nesta projeção onde nós conseguimos ver o plano da base, que nesse caso é o nosso plano de nível. Mais para frente tu vais perceber o porquê. Então, eu vou escolher um qualquer sítio sobre a minha reta e vou criar o meu ponto de concorrência. Para este caso, eu vou escolher este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto K2. Uma vez que eu já representei a cota do meu ponto K, eu simplesmente preciso representar o afastamento desse meu ponto K. Ou seja, sempre que criares um ponto na projeção frontal, tens que criar na projeção horizontal. O inverso também serve. Se criares na projeção horizontal, tens que representar o mesmo ponto na projeção frontal. Então, eu vou descer uma linha de chamada até essa minha linha de chamada interceptar a outra projeção dessa minha reta. Então, onde essa linha de chamada interceptar a outra projeção da minha reta, eu vou marcar como K1, que é o meu K afastamento. O primeiro passo já está concluído. O segundo passo é criar a nossa reta concorrente, que nós temos a certeza absoluta de que obrigatoriamente tem de passar pelo ponto K. Só que, ao criar essa nossa reta concorrente, para que nós consigamos, através dessas duas retas, criar um plano que passe pelo nosso vértice, para que esse plano nos dê uma secção triangular, nós temos de fazer com que essa nossa reta concorrente obrigatoriamente passe pelo nosso vértice. Ou seja, para além da nossa reta concorrente passar pelo nosso ponto K, também tem de passar nas duas projeções pelo nosso ponto V. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar na minha régua e vou alinhar a partir de V e a partir de K e vou passar a minha reta concorrente. Como eu disse, essa reta tem de passar por V e por K nas duas projeções. Então, vou descer aqui e vou fazer a mesma reta passar por V e K nos afastamentos. Ok, como deu para ver, nós já temos as nossas duas retas concorrentes. Então, quer dizer que este passo aqui do nosso exercício já está perfeitamente resolvido. As nossas retas concorrentes já estão aqui presentes. Depois de nós representarmos as nossas retas concorrentes nas duas projeções, nós simplesmente precisamos encontrar os pontos onde cada uma das nossas retas intersetam o plano da nossa base. Presta muita atenção no que eu acabei de dizer. Nós vamos encontrar os pontos onde cada uma das nossas retas interseta o plano da nossa base. Eu estou a dar muita ênfase porque tem casos onde o plano da base do nosso sólido coincide com o eixo X. Nesses casos, nós vamos ver onde as nossas retas intersetam o eixo X. Mas nesse caso, o plano da nossa base é um plano de nível. Então, nós vamos ver onde cada uma dessas nossas retas interseta o nosso plano de nível. Ok? Então, começando pela nossa reta dada, nós vamos prolongar a nossa reta, prolongar, e vamos ver que ela interseta o nosso plano de nível exatamente neste ponto. E eu vou nomear esse ponto como sendo o ponto P2. Como eu disse, vamos encontrar os pontos onde cada uma das nossas retas interseta no nosso plano da base. A nossa reta concorrente
interseta o nosso plano da base exatamente neste ponto, que eu vou chamar de Q2. O próximo passo é nós encontrarmos a outra projeção desses nossos pontos. Vamos lá começar pelo nosso ponto P. Eu vou descer uma linha de chamada até essa linha de chamada intersetar a outra projeção da nossa reta dada. Faz sentido, porque esse nosso ponto pertence exatamente à nossa reta dada. Então, vou descer uma linha de chamada até ali e depois vou marcar aqui como sendo o meu P1, que é a projeção horizontal do meu ponto P. Vou fazer o mesmo processo com o meu ponto Q, só que desta vez o meu ponto Q pertence à minha reta concorrente. Então, eu vou descer uma linha de chamada até interceptar a outra projeção da minha reta concorrente. E quando isso acontecer, eu vou marcar aqui como sendo o meu Q afastamento. Depois disso, nós simplesmente vamos criar uma reta que passa pelo nosso Q1 e pelo nosso P1. E a essa reta nós vamos dar o nome de I. Eu vou posicionar a minha reta em Q1 e também vou posicionar a minha reta em P1. E depois eu vou unir um com o outro, que vai ficar deste modo. Eu faria o mesmo na projeção frontal, ou seja, unir de Q até P. Entretanto, ao fazer isso, essa minha reta vai coincidir exatamente com o meu plano. Por isso que eu vou me poupar e não vou evidenciar. Como eu disse, essa nossa reta nós chamamos de reta I. Nesse caso será o meu I afastamento. Ao coincidir com o meu plano, eu teria o meu I cota. Ok, nós criamos essa reta simplesmente com um intuito. Nós fizemos tudo isso para encontrar estes dois pontos, que são os pontos de interseção entre a nossa reta I com a circunferência da nossa base. Deste lado, nós vamos ter o nosso ponto M1 e deste outro lado, onde a nossa reta interseta a nossa base, vamos nomear o ponto de N1. Esses são os pontos que vão nos dar a secção que esse nosso plano, onde a nossa reta pertence, produz sobre o nosso sólido. E a nossa secção vai ser dada através da união do nosso ponto M, N e o nosso ponto V. Como eu disse, se o nosso plano passa pelo nosso vértice, a secção que vai produzir sobre o nosso cone será uma secção triangular. Eu acho que agora está bem mais claro. Então, simplesmente vamos unir do nosso ponto V até o nosso ponto N e também vamos unir de V até o nosso M. Este triângulo que tu consegues ver é exatamente o triângulo que resultou da secção desse nosso plano fantasma sobre o nosso sólido. E daqui para frente eu sei que tu já sabes. Uma vez que nós encontramos a nossa secção, nós só precisamos buscar os pontos onde a nossa reta dada, que nesse caso é a nossa reta D, interseta essa nossa secção. Nesses pontos é exatamente onde nós vamos ter os nossos pontos de entrada e saída. Neste caso, a nossa reta dada interceptou este triângulo da nossa secção exatamente neste ponto e neste ponto. Então, neste lado, nós podemos chamar esse ponto do nosso ponto E, que é o nosso ponto de entrada, e do outro lado podemos chamar esse ponto de S, que é o nosso ponto de saída. Uma vez que nós já encontramos a projeção horizontal do nosso ponto de entrada e do nosso ponto de saída, nós só precisamos encontrar a projeção frontal desses mesmos pontos. E para isso, nós só precisamos pegar uma linha de chamada e subir até interceptarem a nossa reta dada. Porque esses pontos pertencem exatamente à nossa reta dada. Então não faz sentido subir até um outro lugar. Então, depois de nós encontrarmos a projeção frontal desses nossos pontos, nós simplesmente vamos marcar. Como nós combinamos, deste lado nós temos o nosso ponto de entrada e deste outro lado nós temos o nosso ponto de saída. E prontos, com esses simples passos nós conseguimos encontrar os nossos pontos de entrada e saída. Isso pode parecer algo complicado nas primeiras vezes que tu fazes, mas depois de tu resolveres os teus 4.500 exercícios, esse processo de criar retas concorrentes e tudo mais vai ficar tão comum, mas tão comum, que mesmo de olhos abertos tu vais conseguir fazer. Então é isso.
Nós fizemos esses todos os processos e já conseguimos determinar os nossos pontos de entrada e saída. Agora, para terminar e garantir toda a cotação desse nosso exercício, nós só precisamos fazer o estudo da visibilidade da nossa reta, que é para dizer quais são as partes da reta que são visíveis e quais são as partes da reta que são invisíveis. Já agora, quando eu vou representar a gráfica da minha reta, eu geralmente utilizo 3 gráficas. Ou seja, utilizo o traço contínuo para representar as partes da reta que são visíveis, utilizo o traço interrompido para representar as partes da reta que são invisíveis por sobreposição, porque obviamente teremos algumas partes da reta que serão invisíveis, mas não serão invisíveis porque estão dentro do nosso sólido, mas sim porque estão por detrás do nosso sólido. Então, nessas situações, eu utilizo o traço interrompido. E para representar as partes da reta que estão dentro do nosso sólido, eu utilizo o pontilhado. Então, quando nós vamos fazer o estudo da visibilidade do sólido, tem uma coisa que eu não permito ninguém errar. Tipo, não permito mesmo. E é o seguinte, tem algumas coisas que nunca vão mudar. Por exemplo, depois do contorno do nosso sólido, isso nas 2 projeções, a nossa reta sempre é visível. Entre o nosso ponto de entrada e saída, a nossa reta sempre é invisível, porque é a parte da reta que está dentro do sólido. Então, se estamos a dizer que depois do nosso sólido, ou seja, depois dos contornos, a nossa reta sempre é visível, e entre o nosso ponto de entrada e saída, a nossa reta sempre é invisível, quer dizer que nós só precisamos saber o que está a acontecer neste intervalo aqui. O mesmo serve para este lado. Nós não precisamos nos bater a estudar esta parte e nem esta parte, porque estamos a dizer que essas partes ou sempre são visíveis ou sempre são invisíveis. Na prática seria basicamente isto. Quer dizer que a partir daqui do meu contorno até o menos infinito, a minha reta sempre será visível. A partir do contorno até o mais infinito, a minha reta também será invisível. Quer dizer que entre o meu ponto de entrada e o meu ponto de saída, a minha reta sempre será invisível por penetração, porque é a parte do sólido que está lá dentro. Eu disse que eu represento através do pontilhado, que fica uma coisa deste jeito. Agora, feito isso, agora, o que nós queremos saber é exatamente o que está a acontecer nestes 2 intervalos. E para nós sabermos o que está a acontecer nesses 2 intervalos, nós vamos fazer o estudo da visibilidade da projeção frontal, que é para nós sabermos se tem alguma parte da reta que será visível ou invisível. E para isso, aquela nossa regra do estudo da visibilidade se aplica perfeitamente. E nós combinamos que, se nós quisermos estudar a visibilidade da nossa projeção frontal, nós vamos analisar a projeção horizontal e, neste caso, vamos dividir a nossa base bem do meio. Sendo assim, uma vez que os nossos pontos de entrada e saída, nenhum deles está localizado na base, ou seja, eles passaram bem pelas faces do nosso cone, podemos afirmar que, se o ponto de entrada e saída estão deste nosso lado da nossa linha imaginária, quer dizer que nós conseguimos ver a reta a vir de menos infinito até o seu ponto de entrada. E a partir do ponto de saída até o mais infinito, a reta volta a ser visível. Se este ponto de entrada estivesse por detrás dessa nossa linha imaginária, quer dizer que nós não íamos conseguir ver a reta a partir do nosso ponto de entrada até o contorno do nosso sólido, porque esse pedaço da nossa reta estaria por detrás do nosso cone. Essa técnica vai funcionar 100% das vezes. Sendo assim, quer dizer que nós vamos carregar a nossa reta a traço contínuo a partir do nosso ponto de entrada até o nosso contorno. E vamos fazer o mesmo a partir do ponto de saída até o nosso contorno. Muito bem, nós já conseguimos fazer o estudo da visibilidade da nossa reta na projeção frontal. Agora só nos resta fazer o estudo da visibilidade na sua projeção horizontal. E para isso também é muito simples.
Como nós combinamos? Para estudar a projeção horizontal, nós analisamos esta projeção e olhamos bem a partir daqui de cima. E é simples. Uma vez que a nossa reta entra e sai bem das faces do nosso cone, quer dizer que, ao olhar de cima, nós conseguimos ver a reta a entrar e a reta a sair. O que, por consequência, quer dizer que a nossa reta é visível desde onde ele vem lá do menos infinito até o ponto de entrada, depois é invisível entre o ponto de entrada e o ponto de saída, e a partir do nosso ponto de saída, a nossa reta volta a ficar visível. Como dá para ver, sempre entre o nosso ponto de entrada e saída vai ficar apontilhado, que é a gráfica que eu utilizo porque eu acho que fica bem da hora e nos ajuda a distinguir melhor os nossos traços. Mas eu percebi que eu não expliquei tão bem o porquê da nossa reta ser visível e invisível a partir do ponto de entrada até o nosso contorno, que é a nossa base, e a partir do nosso ponto de saída até o nosso contorno. Mas relaxa. Recapitulando o que eu já disse sobre o que sempre é, nesse caso, o que sempre é visível e o que sempre é invisível. A partir de menos infinito até aqui na nossa circunferência, a nossa reta é visível. A partir daqui da nossa circunferência até o mais infinito, a nossa reta também é visível. Entre o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de saída, a nossa reta fica invisível. E como nós vimos, nós só vamos querer saber o que está a acontecer neste intervalo. E eu disse que, ao estudarmos a visibilidade da projeção horizontal, nós conseguimos ver a reta a vir de menos infinito até entrar e depois só conseguimos ver a partir do ponto de saída até mais infinito. Isso sempre vai acontecer sempre que, ao olharmos daqui de cima, a primeira coisa que nós formos a ver for o nosso vértice. Ou seja, sempre que a posição do nosso sólido estiver assim ou invertida deste modo aqui, ao olharmos daqui de baixo, nós conseguimos ver primeiro o nosso vértice, nós vamos conseguir ver a nossa reta a entrar e a sair. Mas claro, sempre que a reta não passar da base. Se a situação não fosse essa, mas fosse uma situação dessas, onde a nossa reta não passa da base, mas ao estudarmos a visibilidade, ao olharmos daqui de cima, a primeira coisa que nós formos a ver ser a base, a situação será diferente. Nesse intervalo entre o ponto de entrada até o contorno do nosso sólido e do intervalo do ponto de saída até o contorno do nosso sólido, a nossa reta seria invisível, porque ao olhar de cima, a base ia fechar essa nossa reta e nós só íamos conseguir ver a nossa reta depois desse limite, ou seja, depois do nosso contorno. Ok, eu sei que eu falei muita coisa nessa videoaula e é justamente por isso que, se tu não tiveres percebido alguma coisa, eu recomendo fortemente que tu assistas a aula quantas vezes forem necessárias para tu pegares todos os insights que eu compartilhei neste vídeo. Então, eu espero que tu tenhas gostado, espero que realmente seja útil e por aí vai. Então, sendo assim, eu me despeço e nos vemos na próxima resolução.